E se o momento mais comum e silencioso do seu dia fosse, na verdade, o mais poderoso espiritualmente? Imagine estar deitado, prestes a dormir, e perceber que algo invisível o observa, o chama, o espera. A cena parece simples: um corpo cansado, uma mente agitada, um coração indeciso. Mas o que acontece nesse instante pode definir o rumo da sua alma. Porque às vezes a oração mais forte não é feita de joelhos, mas em silêncio, deitado na escuridão. A noite chega e o mundo se cala. Os sons da rua diminuem, o relógio parece mais lento e de repente só resta você. O teto, a escuridão e aquele eco interno que pede por uma conversa. É nesse vazio que muitos sentem o impulso de falar com Deus. Mas surge a dúvida: será que Ele ouve mesmo quando não nos ajoelhamos? Será que uma oração dita entre travesseiros tem o mesmo valor de uma feita em um templo? O mistério está aí, entre o sagrado e o cotidiano. A verdade é que Deus não se prende a posições ou rituais. Ele se move pela sinceridade. Pessoas o encontraram em cavernas, prisões, desertos e até camas. Não é o cenário que desperta o divino, mas o coração que ousa chamá-lo no meio da escuridão. O leito pode ser ao mesmo tempo refúgio e armadilha, um lugar de descanso ou de esquecimento espiritual. Porque quando o corpo repousa, a alma desperta. E é nesse estado, entre o sono e a consciência, que muitos travam batalhas invisíveis. Entre orar e adiar, entre despertar o espírito ou deixá-lo adormecer junto com o corpo. A maioria escolhe o silêncio, mas alguns, mesmo de olhos fechados, decidem falar com o céu. E é aí que o inesperado acontece. O quarto se transforma em altar. E as palavras murmuradas no escuro sobem como fogo em direção à eternidade. O que parece frágil se torna sagrado. O simples ato de orar deitado pode ser o início de algo que muda tudo. Porque o poder da oração nunca dependeu da posição do corpo, mas da rendição da alma. Antes que as mãos se unam ou os joelhos toquem o chão, Deus já conhece o movimento do seu coração. Ele vê o que está por trás dos gestos, as intenções escondidas entre pensamentos e suspiros. É por isso que, para ele, uma oração sincera feita deitado tem o mesmo valor que uma feita em um templo cheio de incenso. A forma não tem poder sem verdade. O ritual é vazio quando o coração está distante. O livro de Samuel já dizia: o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Isso significa que não é o cenário que move o céu, mas a honestidade com que você se apresenta diante dele. Você pode estar com o corpo imóvel, quase dormindo, e ainda assim ser ouvido por inteiro. Porque Deus não busca performances, Ele busca a verdade. O ladrão ao lado de Jesus na cruz não pôde ajoelhar, não levantou as mãos, não cantou hinos, apenas murmurou: Senhor, lembra-te de mim. E naquele instante, entre dor e desespero, foi acolhido no paraíso. Isso prova que a distância entre o homem e Deus não é medida em centímetros, mas em sinceridade. E que até mesmo em sua cama, você pode estar mais próximo do divino do que imagina. Então, da próxima vez que pensar que sua oração deitada vale menos, lembre-se, Deus escuta o sussurro da alma antes que qualquer palavra se forme. Ele percebe a intenção antes do som. Às vezes, o que você pensa ser um simples pensamento é, na verdade, o início de uma conversa com o Eterno. Comente aí: Deus vê o coração antes que os joelhos se dobrem. Se essa frase faz sentido para você, escreva nos comentários e veja quantas pessoas sentem o mesmo. Há algo na noite que desperta o invisível. Quando o mundo dorme e os ruídos cessam, o silêncio se torna quase sagrado. É nesse instante que o espírito encontra espaço para falar o que o dia abafou. As orações noturnas têm um poder misterioso, um tipo de conexão que só nasce quando a mente está despida de distrações. Davi sabia disso quando escreveu: Quando me lembro de ti no meu leito, medito em ti nas vigílias da noite. Salmos 63:6. Na escuridão,
não há plateia nem máscaras. Só a alma e Deus. É nesse ambiente que as palavras mais puras surgem. Não são frases ensaiadas nem discursos bonitos. São gemidos, lágrimas e silêncios que o céu entende. Jesus também buscava a noite para orar. Foi nas horas em que todos dormiam que ele se retirava para estar a sós com o Pai. Até em seu momento mais doloroso, no jardim do Getsêmani, a escuridão serviu de testemunha para a sua rendição completa. Porque a noite não é só o fim do dia, é o espelho do nosso próprio interior, o lugar onde encaramos o que evitamos enquanto há luz. E é por isso que as orações da noite carregam um peso diferente. Elas não são ditas apenas com a boca, mas com tudo o que somos. É quando a alma fala sem filtro, quando o arrependimento é real, quando o amor por Deus se revela em sua forma mais vulnerável. Há também uma dimensão protetora na oração noturna. O Salmo 91 fala sobre o terror da noite e como Deus guarda aqueles que nele confiam. Ao orar antes de dormir, você não apenas conversa com Deus, você sela a sua mente contra o medo, o caos e os ataques invisíveis que rondam os corações desprotegidos. A oração é um escudo, e a cama pode se tornar um campo de força espiritual. Então, da próxima vez que a escuridão o envolver, não veja o silêncio como vazio, mas como convite. Porque as palavras que você murmura antes de dormir podem ser as mesmas que Deus usa para mudar o seu amanhã. Às vezes, o milagre que você pediu chega antes do amanhecer, e tudo começou com uma prece sussurrada no escuro. Mas há um perigo escondido entre lençóis e travesseiros, o conforto. Ele é doce, necessário, mas traiçoeiro. O descanso físico é bênção, mas o repouso espiritual é armadilha quando se transforma em indiferença. A cama, lugar de paz, pode se tornar o palco do adormecimento da fé. E é assim que muitos se afastam de Deus, não por rebeldia, mas por conforto. O corpo descansa, mas a alma adormece junto. A Bíblia alerta sobre isso. Um pouco de sono, um pouco de descanso, um pouco de cruzar os braços para dormir, e a pobreza te alcançará como um ladrão. Provérbios 6:10. O texto fala da miséria material, mas também da espiritual. Porque quando deixamos a alma se acomodar, o coração se distancia do fervor e a fé se torna morna. Jesus chamou essa mornidão de algo que o enoja. Não é o pecado que destrói primeiro, é o comodismo. Quantas vezes você já pensou, amanhã eu oro, quando estiver mais disposto eu falo com Deus? E o amanhã não veio. O inimigo sabe que não precisa convencê-lo a negar Deus, basta fazê-lo adiar o encontro com Ele. O adiamento é a ferramenta mais eficaz do inferno, porque o tempo é frágil e cada segundo é uma chance que talvez não se repita. Por isso, orar deitado não é errado. Errado é deixar o conforto entorpecer o espírito. Uma oração feita com o coração desperto vale mais do que 1000 feitas por hábito. O que Deus busca não é performance, é urgência. Ele não quer mais um ritual. Quer o clamor de quem entende que pode não haver outro momento. E quando essa consciência desperta, até o descanso se torna ato de fé. Porque há uma diferença enorme entre dormir anestesiado e repousar em Deus. Um te afasta, o outro te renova. Enquanto muitos caem no sono espiritual, poucos entendem que a cama é, na verdade, um altar esperando ser aceso. Há momentos em que a alma sente um chamado repentino, aquele impulso sutil para orar que surge no meio da noite, sem aviso. Talvez seja apenas um pensamento, uma inquietação, uma lembrança que aperta o peito. Mas nada disso é coincidência. É o Espírito chamando. E o maior erro que alguém pode cometer é acreditar que pode orar depois. Porque depois é a palavra favorita do inimigo da fé. O depois rouba orações, impede curas e apaga milagres. Neemias não esperou. Quando o rei lhe fez uma pergunta decisiva, ele orou em silêncio, em segundos, e aquela oração breve mudou o destino de uma nação. O ladrão na cruz não esperou. Com o último sopro de vida, ele pediu lembrança a Cristo e ouviu a promessa do paraíso.
O tempo não precisa ser perfeito para que a oração seja poderosa. O momento certo é sempre agora. É comum pensar que orar exige preparação, acender uma vela, escolher uma posição, encontrar palavras bonitas, mas a fé não tem etiqueta. Quando o Espírito toca, a resposta deve ser imediata. Às vezes, o que você sente de madrugada é Deus pedindo que interceda por alguém, e a sua demora pode custar mais do que imagina. O céu se move no tempo certo, e esse tempo raramente espera. Por isso, quando o coração arder, fale. Nem que seja um sussurro, uma frase, um nome. Não ignore o chamado que vem no silêncio. Porque orar não é uma tarefa religiosa, é um ato de obediência espiritual. E muitas vezes, o que Deus planeja começar depende da oração que você decide fazer ou adiar. E se o que o Espírito quer dizer é urgente? E se o clamor que você calou esta noite era o pedido de socorro de alguém que precisava de você? Pense nisso. A oração que você faz agora pode mudar um destino antes que o sol nasça, mas a noite nem sempre é só silêncio. Às vezes, é campo de batalha. Enquanto o corpo descansa, o espírito continua lutando. Ansiedade, medo, pesadelos, pensamentos sombrios, tudo isso são formas de guerra espiritual travadas nas horas em que estamos mais vulneráveis. A Bíblia não romantiza essa realidade. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Por isso, quem ora antes de dormir, luta antes de ser atacado. As trevas não são apenas ausência de luz. São também o momento em que o inimigo tenta ocupar o espaço que deixamos vazio. E o coração que adormece sem orar é como uma casa sem tranca. Mas aquele que entrega a mente e o corpo a Deus antes de fechar os olhos, transforma o quarto em fortaleza. O mal pode rondar, mas não entra onde a presença de Deus habita. Quando Paulo e Silas oraram e cantaram à meia-noite, as correntes se romperam. Não foi o volume da voz que quebrou o cárcere, foi a fé viva que preencheu o escuro. Assim também é com você. O sussurro mais fraco, feito com convicção, abala os portões do inferno. Porque oração não é sobre força física, é sobre autoridade espiritual. E essa autoridade nasce da fé, não do cansaço. Cada oração feita em meio à noite é uma espada empunhada no invisível. É você dizendo ao caos, aqui não. Quando ora em seu leito, você não apenas fala com Deus, você declara quem reina sobre a sua casa. E o inimigo sabe. Uma alma que ora é uma fortaleza cercada de luz. Por isso, da próxima vez que acordar assustado no meio da noite, não tema. Feche os olhos e fale com Deus, porque a escuridão pode ser intensa, mas o menor lampejo de fé é suficiente para iluminar todo o inferno. Todo o inferno. Há um tipo de descanso que não vem do corpo, vem da alma. É aquele que acontece quando você deita e, em vez de ser engolido pelos pensamentos, é envolvido por uma paz que não se explica. É o repouso que o salmista descreve. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4:8. Esse descanso é o selo de quem confia, de quem aprendeu a entregar o controle ao Criador antes de o sono chegar. Quando você ora antes de dormir, está dizendo ao universo que não precisa entender tudo para descansar. Está confessando em silêncio, Deus, eu fiz o que pude, o resto é contigo. E essa entrega muda tudo. A ansiedade perde força, o medo se dissolve e a mente encontra o seu ponto de repouso em meio ao caos. O verdadeiro descanso não está em dormir, mas em confiar. Jesus fez um convite que continua ecoando. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não há hora para isso. Às vezes, a entrega acontece justamente quando o corpo se rende ao travesseiro. É ali, no escuro do quarto, que muitos encontram um tipo de oração que não usa palavras, só um suspiro entregue ao céu. E o que acontece quando você aprende a descansar em Deus? O peso dos dias não te domina mais.
você começa a perceber que mesmo dormindo, o Espírito trabalha. É como uma semente lançada na terra, invisível, silenciosa, mas viva. O que é plantado em oração germina em milagres que florescem quando você menos espera. É assim que Deus age. Enquanto você dorme, Ele cria caminhos. Por isso, não subestime o poder da oração antes do sono. Ela é mais do que um ritual noturno. É um gesto de confiança que move o invisível. E talvez, sem perceber, essa seja a forma mais pura de fé. Dormir sabendo que o universo está seguro nas mãos de Deus. Mas existe um paradoxo curioso. O mesmo lugar que pode ser seu altar, também pode ser sua prisão. A cama, símbolo de descanso, pode se tornar o lugar onde a alma se enfraquece. Porque há uma linha tênue entre repousar em Deus e se render à apatia. E é exatamente nessa fronteira que muitos se perdem, entre o descanso santo e o sono espiritual que paralisa. A apatia é sorrateira. Ela começa quando o coração se acostuma demais com o sagrado. Quando as orações deixam de ser encontro e viram rotina. Quando a fé vira hábito e o hábito perde o sentido. É assim que o fogo da alma se apaga, não de repente, mas lentamente, noite após noite. E quanto mais confortável o corpo, mais perigoso o silêncio da alma, mas o espírito sempre chama. Mesmo na mornidão, há um sussurro divino que tenta despertar o adormecido. Às vezes vem em forma de inquietação, outras em sonhos que sacodem a alma. Deus continua chamando, não para tirar o descanso, mas para reacender a vida. Ele quer que o leito seja lugar de encontro, não de esquecimento. Por isso, antes de se deitar, pergunte a si mesmo: meu corpo vai dormir, mas e minha fé? Porque o verdadeiro sono perigoso não é o que apaga os olhos, e sim o que apaga o espírito. E quem dorme espiritualmente acorda tarde demais. Então, se a sua alma sente que está adormecida, esta é a hora de despertar. Deus não espera o perfeito, Ele espera o sincero. A oração que reacende o fogo começa assim, com um simples Senhor, ainda estou aqui. E é desse pequeno gesto que o milagre da reconexão acontece. Há uma força silenciosa que nasce quando você transforma o seu quarto em santuário. O mesmo espaço onde você repousa pode ser o solo onde o divino pisa. É ali, entre lençóis e sombras, que você aprende a reconhecer a presença de Deus nas pequenas coisas, no ritmo da respiração, no calor do cobertor, na paz que não se explica. A oração noturna não é apenas um gesto de fé, é uma declaração de pertencimento. É você dizendo, mesmo no escuro, ainda creio. Quando a alma se acostuma a esse diálogo íntimo com o Criador, o medo perde o domínio. As dúvidas, que antes pareciam gigantes, tornam-se pequenas diante da certeza de que você é ouvido. Porque não há distância entre o sussurro da alma e o ouvido de Deus. O quarto deixa de ser refúgio e se torna campo de revelação. E é nesse espaço sagrado que as promessas começam a tomar forma, silenciosamente. Muitos imaginam que o céu se move apenas em grandes templos ou orações coletivas. Mas o reino espiritual se inclina sobre quem ora em silêncio. Às vezes, a oração que você faz deitado, cansado, com poucas palavras, é a que mais ecoa lá em cima. Porque ela vem de um coração despido, sem aparência, sem performance. O tipo de oração que Deus mais escuta é a que vem acompanhada de sinceridade e lágrimas. E mesmo que você não perceba, toda vez que ora antes de dormir, algo muda dentro de você. Sua fé se fortalece, sua mente se acalma e seu espírito se alinha novamente ao propósito. A cada noite em que você fala com Deus, você planta uma semente de eternidade dentro de si. E uma alma que ora constantemente nunca volta a ser a mesma. Talvez você não ouça respostas imediatas. Talvez nada mude no instante seguinte. Mas enquanto o corpo dorme, Deus trabalha. E a oração que sobe antes do sono desce em forma de graça quando o dia amanhece. Cada noite é um presente irrepetível. Um ciclo que se fecha e nunca mais volta. O que você faz antes de fechar os olhos é o último ato da sua alma naquele dia.
E é por isso que orar antes de dormir não é apenas um costume. É uma escolha de fé. É como dizer: Senhor, se este fosse meu último suspiro, que ele fosse teu. Essa consciência transforma o simples ato de deitar em um gesto sagrado. Não espere o momento perfeito para se conectar com Deus. Não espere o ambiente certo, a música certa, a emoção certa. Ele está presente agora, onde você está, do jeito que você está. E às vezes, a prece mais poderosa é aquela feita com a voz embargada, entre lágrimas e cansaço. Porque o que toca o coração de Deus não é o som das palavras, mas a verdade que elas carregam. Hoje, quando o silêncio da noite cair sobre você, lembre-se, Deus nunca dorme. Ele observa, escuta e acolhe. Suas orações, mesmo as mais simples, viajam além das paredes do quarto e alcançam o trono da eternidade. E talvez a resposta que você busca chegue quando o mundo ainda estiver adormecido, porque o céu não segue o relógio da terra. Então, antes de fechar os olhos, faça deste instante o seu altar. Fale, agradeça, entregue. O Deus que criou as estrelas também ouve as orações que nascem na penumbra. E talvez, sem perceber, a sua prece de hoje seja o milagre de amanhã. Se este vídeo te tocou, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho. Assim, essa mensagem pode alcançar outras pessoas que também precisam lembrar. Deus escuta até o sussurro mais silencioso da noite.